Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Vou adicionar nosso convidado VIP aqui, Magno Vieira, uma das lendas. Adriano! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Graça Santos. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, Magno! Fala, meu querido, tudo bem? Tá no paraíso, hein, Magno? Ô, Wesley, aqui ó. Olha só, Wesley. Rapaz, isso é vida de rico, vida de milionário. Galerinha, 7 horas em ponto. Não sei se você já pegou o seu Shape Control aí, mas pega logo o seu Shape Control aí, que hoje vai ser um dia de Bom, muito conteúdo, meu de chá tá em muita cima. bênção. Deixa eu tomar. A única coisa que eu não gosto do Shape Control é que ele acaba, entendeu? E aqui tá no último já. Acaba Bom dia, mesmo. bom dia, bom dia, meu povo! E um papel para limpar minha câmera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos começar a nossa live. Eu já conheço tanto o Magno, que eu perguntei pro Magno qual música você vai querer hoje. Ele não respondeu. Aí eu coloquei essa, que eu sei que ele gosta dessa, né? Então, ou seja, mas que ele ia pedir era essa, eu acho. Imagino que deve ser essa. E aí eu já Com coloquei logo a certeza. música. Ai, tô sabendo, tô conhecendo os caras. Galerinha, vamos lá. Hoje é um dia muito especial. A gente, na verdade, é um presente, né? Você vai falar presente. Ontem foi passado, amanhã é futuro e hoje é presente. Presente é algo que Deus dá pra gente todo dia e a gente precisa usar isso como um presente. E a pergunta é, como que você usa os presentes que você ganha no dia a dia? Esse dia não volta mais. O que a gente vai fazer nesse dia pode marcar a nossa vida para sempre. O que a gente vai receber de informação que a gente vai colocar em prática pode literalmente mudar o nosso futuro, mudar o nosso negócio. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Foca aqui nessa live hoje. A gente vai ter muito conteúdo, muita coisa legal. E se eu puder pedir para você um negócio, se você quer fazer de 2024 um ano diferente, que seja mãos às obras. A gente precisa entrar em ação o mais rápido possível. E o versículo bíblico hoje ele fala muito disso, sobre reconstrução, mãos às obras. Está lá no livro de Neemias, Neemias capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: é uma passagem bíblica onde Neemias anima o povo lá a reconstruir as muralhas lá de Israel, né, de Jerusalém. Diz o seguinte: embora lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as tuas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e a deixamos de ser opróbrio. Tem Bíblia que diz que deixamos de ser dessa situação humilhante, que devemos sair do ridículo. Cada versão da Bíblia fala um negócio. Uma coisa, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Eu sou uma pessoa que, de tudo que a Herbalife me proporcionou, né, casa, carro, eu não ligo muito para essas coisas, mas viajar é o que me fascina na Herbalife. Poder conhecer pessoas, conhecer lugares diferentes, conhecer religiões diferentes, conhecer culturas, comidas diferentes, paisagens diferentes. Eu já viajei para quase todos os estados do Brasil. O único estado que eu não fui foi no Acre, né? Galera do Acre também nunca me quis lá no Acre,
mas eu acho que eu vou ter que ir lá por conta própria, já Então, que o por homem mim. me chama para ir lá no Acre. Mas já viajei também para mais de 20 países do mundo. E cada lugar que eu vou, eu começo a observar que tem, às vezes, a arquitetura da cidade de um jeito, tem algumas comidas típicas, às vezes a roupa é uma roupa mais predominante daquela região, ainda mais se é muito frio, né? A gente vai nos Estados Unidos, por exemplo, cada casa lá nos Estados Unidos, ou a maioria delas, tem uma bandeira dos Estados Unidos lá na frente da casa, né? Mas também tem cidades muito limpas, também tem cidades muito sujas. Aqui no Brasil, eu acho que Curitiba é uma referência de cidade muito limpa. E esse texto bíblico, ele nos ensina que quando Neemias, né, ele chega lá na cidade de Jerusalém e percebe que Jerusalém estava em ruína, né? Só tinha destroços, os muros todos desabados, né? Que as pessoas tinham atacado Jerusalém. O que as pessoas faziam? É o seguinte, eles atacavam, saqueavam toda a comida, tudo lá e deixavam o povo lá. Às vezes nem levavam o povo como escravo, mas deixava lá e eles tinham, a maioria, muita gente morria de fome, mas muita gente tinha que plantar, fazer tudo de novo. Aí quando as pessoas começavam a melhorar a vida, eles iam lá e atacavam de novo, né? E Neemias chegou lá e aquele muro todo derrubado, aquela cidade toda destroçada. E deixa eu dizer para você, quando ele viu aquela destruição ali, o pior nem era aquela destruição física, tá? Mas era aquela destruição espiritual, emocional, né? Da mesma jeito que as paredes estavam derrubadas, as pessoas estavam também abatidas, né? Destruídas emocionalmente, né? Em função de tantas perdas, né? Tantos traumas que eles sofriam ali com aquelas invasões contra o povo ali na época de Jerusalém. Então, eu não sei como que está dentro de você, que ruínas que tem dentro de você. Eu não sei, às vezes você está sofrendo hoje por algo que aconteceu no passado e está te paralisando. E não adianta nada, galera, a gente ficar sofrendo por coisa do passado. A gente tem que viver o presente. Eu comecei falando na live hoje de presente. A gente tem que viver o presente para criar um futuro diferente. Às vezes, coisas que nos marcaram, né, no passado, continua aqui sendo uma âncora na nossa vida, aprendendo a gente, aprisionando. Hoje eu estava escutando um vídeo que o Magno me mandou aí uns 3 dias atrás, né? Falando exatamente disso, das nossas memórias, das nossas crenças, do como a gente vê o mundo daqui para frente. E a pergunta que eu quero fazer para você da mesma forma que Neemias ouviu a voz de Deus lá e falou para ele assim, ó, se posicione, Jeremias, vá lá, reconstrua as paredes de Jerusalém, os muros de Jerusalém. Deixa eu dizer para você, é hora de eu e você, da gente levantar a nossa cabeça, arregaçar as mangas e partir para cima, porque 2024 e os próximos anos vão ser os anos mais incríveis da nossa vida. A gente vai contar assim, ó, teve uma época de vacas magras e depois nós começamos a viver uma época de vacas gordas. Eu quero dizer para você, que você tomasse posse disso, que você acreditasse que os próximos anos vão ser fantásticos. Deus quer transformar a sua situação. Tudo o que precisa é você entender que com você e ele, você vai ser vitorioso. Não tem como. Ele vai te levar para lugar tranquilo, lugar cheio de paz, lugar onde você vai viver a vida dos seus sonhos. Eu quero finalizar dizendo para você que Deus, ele nos impulsiona. Agora, a decisão de dar o primeiro passo, de seguir adiante é nossa. Ele não pode fazer isso para a gente. Ele pode colocar o chão, mas eu e você precisamos dar os passos. Beleza? Vamos lá. Hoje é a nossa live de número 1079. As lives ficam todas gravadas lá no YouTube, ou a maioria delas. Se você não segue ainda no YouTube, comece a seguir lá. O Wellington Artuso, aperte o sininho para você receber. Galera, eu não sei se tem mais alguém no Brasil que coloca conteúdo no YouTube todo dia, todo dia. Esses caras aí, né, que são digital influencers, às vezes pessoas até bem-sucedidas, eles colocam ali 2, 3 por semana. A gente tem conteúdo no YouTube todo dia. A gente faz live todo dia. Agora você precisa usar todo esse conteúdo e aproveitar e tirar proveito dele, realmente colocar em prática para você ser uma pessoa bem-sucedida. A gente começa sempre com a frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta para o Magno. E a frase do dia tem tudo a ver com o que nós falamos hoje até agora, sobre mãos à obra, sobre agir, sobre entrar em ação. E a frase do dia, aí anota isso aí, vive ela, divulga, pratica. A frase do dia diz o seguinte, você nunca vai saber se não der o primeiro passo. Anota aí, você nunca vai saber se não der o primeiro passo. Galera, começa do jeito que você tá.
Tem gente que fica esperando o momento perfeito. Não existe momento perfeito. Está bem financeiramente agora, mas vai estar com problema na saúde. Vai estar bem financeiramente, problema na saúde, mas vai estar com problema emocional. Deixa eu dizer para você, não tem como alguém estar 100% perfeita. Wellington, mas tem alguém que agora no mundo está vivendo uma vida 100% perfeita? Meu amigo, anota aí. Não tem como. Ah, mas pode ser o mais bem sucedido financeiramente. Às vezes tem um problema de família, às vezes tem um problema de doença, às vezes tem 2 compromissos no mesmo horário e não sabe qual que faz, qual a decisão que ele vai tomar ali naquele momento. Então, deixa eu dizer para você, não espere o momento perfeito, comece do jeito que você está. Eu só tenho um iPhone velho, comece com um iPhone velho. Eu não tenho local para montar um espaço saudável, começa na sua casa, atendendo 3, 4, 5 pessoas. O negócio é começar. Começa a colocar o pé no chão, meu irmão, que Deus vai colocar aí, vai abrir uma pista para você. Hoje nós temos membro da equipe de milionário da Herbalife, um dos próximos presidentes. Altamente produtivo. A última vez que ele passou na nossa live foi agora, dia 5 de dezembro de 2023, na nossa live número 972. Então, se prepare, que hoje vai ser muito conteúdo. Magno, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E já vamos detonar de perguntas. As 3 primeiras perguntas são perguntas de recrutamento, para as pessoas se identificarem com a sua história e saberem que eles também podem chegar onde você chegou. Já fala aí, meu amigo, quais eram as maiores insatisfações quando a Herbalife apareceu na vida de Magno Vieira? Fala pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Magno Vieira falando diretamente aqui de Minas Gerais. Estou em casa, né? Não estou no espaço hoje, estou aqui na nossa casa, no condomínio Quinta da Jangada, em Birité. Minha insatisfação, Wellington, na época eu me encontrava fechando 50 anos de idade, com uma dívida de R$200 mil, eu com meu nome sujo, minha esposa com nome sujo, minha filha de 19 anos com nome sujo, eu e a minha esposa com 5 negócios próprios, muitos funcionários e uma dívida de R$200 mil. E nesse momento, Wellington, o pior do que estar com a dívida de 200 mil era a minha falta de credibilidade como pai, como homem, como chefe da casa. É quando um telefone tocava e minhas filhas ou minha esposa perguntava se eu poderia falar que eu estava. Porque normalmente era cobrador, era oficial de justiça, era alguém fazendo cobrança. Então a insatisfação, além do nome sujo, era a falta de credibilidade. E com 50 anos, devendo 200 mil, eu imaginei, 60 eu vou estar com 250, 70 eu vou estar com 300. Eu nunca imaginava em, pelo menos, pagar aquela dívida naquele momento. Era a minha maior insatisfação. Galera, e o Magno estava falando, né? Eu estava imaginando a situação, né? Que ele falou ali da filha, se podia atender o telefone ou não, de cobrador. E tem muita gente vivendo isso, sabia? E às vezes aqui nessa live agora, ou às vezes alguém que você conhece, às vezes um amigo, um parente, um pai, um filho, que está vivendo esse momento agora. Pega essa história do Magno aí, usa essa história para poder inspirar alguém. Tem alguém aí fora que está precisando desse depoimento do Magno para que possa sair de onde está e chegar onde quer e realizar todos os seus sonhos. Então, sabe por que para mim uma das as maiores fortunas da Herbalife chama-se histórias? Histórias de pessoas que saíram de um ponto e chegaram em outro ponto. Histórias de superações. Então, deixa eu dizer para você, nós aqui, as pessoas às vezes perdem muito tempo falando do produto, perdem muito tempo falando do plano de marketing e a gente devia investir mais tempo contando histórias de sucesso de outras pessoas. É assim que as pessoas se identificam. Então, quer um conselho meu? Aprenda todo dia a contar uma história de cliente ou uma história de um distribuidor. Você não tem ideia de onde você vai chegar nos próximos anos. Magno, vamos lá. Quando você compara, né, Herbalife com outras oportunidades, com outros negócios que você tinha, se você pudesse pegar aí as nossas maiores vantagens, na sua opinião, quais são? Ô, Wellington, as nossas maiores vantagens em relação ao negócio meu no tradicional. É que no tradicional é o seguinte, eu teria que trabalhar, como dentro da Herbalife também nós trabalhamos. Naquele momento da minha vida, por ter negócios diferentes, eu estava na situação que eu estava, eu estava sem perspectiva. Porém, se eu tivesse no tradicional, eu teria que trabalhar muito,
construir patrimônio, prédios, lojas e assim sucessivamente, para eu ter um final de vida decente, com qualidade de vida e longevidade. Normalmente, quando a gente trabalha muito, no tradicional, uma grande maioria das pessoas debilita a saúde dela. E dentro da Herbalife, a vantagem que eu vi dentro da Herbalife é que existia possibilidades de eu trabalhar também como tem que trabalhar no mercado tradicional, porém, dentro da oportunidade, eu teria um futuro diferente, com longevidade, qualidade de vida diferente, eu teria royalties, que seria uma segurança para o meu futuro. E dentro daquela apresentação que eu fui dentro da Herbalife, eu fui lá empurrado para tirar minha filha. E eu comecei a entender dentro daquele momento, quando uma pessoa sobe no palco e tal, e fala assim, ó, nunca podemos consentir em rastejar se nós podemos voar. Aquilo deu uma mexida comigo, entendeu? E outra coisa, qual que seria, dentro desse negócio Herbalife, qual que seria a distância entre o céu e o inferno? Seria exatamente 30 centímetros. É o que saía da minha boca para passar pelo meu coração. E isso aí eu fui entendendo dentro da Herbalife, eu vi que a grandeza, as possibilidades das viagens, de estar com os filhos. Hoje, por exemplo, é aniversário da Ursinha, eu estou aqui com ela, levei café da manhã no quarto para ela, e a gente está aqui hoje junto, ela vai descer para o espaço a hora que der, se der para descer, desce, se não der, nós vamos ficar por aqui. Isso é Herbalife. Parabéns, Úrsula Vieira Racilã, muito bem. Galera, se eu posso fazer um pedido para você hoje, é que nas suas orações faça uma oração pela vida, pela saúde, pela prosperidade da Úrsula aí. Parabéns, Úrsula, daqui a mais tarde eu te ligo, hein? Magno, se você pudesse falar para mim, nessa trajetória sua, né? Quando é que disciplina foi fundamental para que você tivesse resultado? Wellington, disciplina, eu sempre fui uma pessoa, mesmo no mercado tradicional, uma pessoa trabalhadora. E dentro da Herbalife, o foco, a disciplina, eu entendi que uma pessoa que tenha disciplina, que tenha constância e que coloque em prática os aprendizados, com certeza absoluta, essa pessoa vai ter sucesso dentro do negócio. E disciplina, Wellington, por exemplo, eu tenho a minha disciplina de acordar cedo, de estudar, de fazer o meu ritual da manhã, isso há anos, de fazer minhas declarações, e a disciplina, ela nos leva a um resultado diferenciado, porque está englobado aí dentro de um tema que você promoveu, que é a qualificação do Premier League, que foi uma disciplina que eu iniciei no navio para, dentro de 15 dias, fazer o fechamento. Significa o quê? Disciplina, porque eu estava no navio, mas eu estava focado, eu estava com disciplina em fazer aquilo que eu estava buscando. É importantíssimo. O lance, Wellington, que uma grande maioria das pessoas, não estou falando só dentro da Herbalife, é que inicia um negócio e uma semana, 15 dias, 30 dias depois, a pessoa desanima e para de fazer. Eu tenho uma constância, que é a disciplina, que aí a gente tem resultado diferenciado. Verdade. Bem-vindo, meu amigo Márcio Viana, à nossa live. Ô, Magno, então em 15 dias você construiu o seu Premier League? Então, quer dizer que dá para a gente sair daqui agora e até o final do mês. Galera, a Herbalife só vai reconhecer oficialmente lá em Bogotá quem fechar a qualificação até final de maio. Quem fizer em junho vai se qualificar, mas não vai ter o reconhecimento do jeito que tem que ser lá em Bogotá. Então, ou seja, vamos pegar esse mês de maio que a gente tem aqui agora. Nós temos aí que 17 dias ainda e vamos focar aqui para a gente poder construir e qualificar para o Premier League. Galera, deixa eu só passar aqui e dar um recadinho para a gente lembrar, né? Lembrando que amanhã, quarta-feira, nós vamos fazer aquela campanha voltada para o pessoal do Rio Grande do Sul, que são distribuidores da Herbalife. Eu sei que o Brasil inteiro está ajudando outras pessoas do Rio Grande do Sul. Eu mesmo já fiz as minhas doações. Agora, nós vamos fazer uma doação específica
para distribuidores do Herbalife que moram no Rio Grande do Sul. Então, amanhã nós vamos fazer um negócio chamado Shake Day. O que é Shake Day, Wellington? Dia Shake, Shake do dia, onde a gente vai pegar, arrecadar o lucro do movimento no Espaço Vida Saudável no dia de amanhã, quarta-feira, e nós vamos fazer uma doação para uma conta específica de um presidente da Herbalife lá no Sul, o Moacir Zardo, casal da Causa Nilda, e eles vão usar esse dinheiro juntamente com a Herbalife. Tem uma comissão, tá, galera? Só para vocês saberem, não são só os distribuidores da Herbalife, não. A Herbalife empresa também está envolvida nesse projeto aí. Então, amanhã é o dia de todo mundo no seu espaço, se você puder, é lógico, né? Não é obrigação, mas se você puder fazer um dia onde as pessoas vão para o espaço, consomem no espaço e vão ajudar. A gente vai pegar todo esse lucro do dia e ajudar instituições. Então, pega, divulga nas suas redes sociais hoje, manda para os seus amigos, manda para os seus parentes, pede para os clientes trazerem gente amanhã, levar no espaço, que eu tenho certeza que nós vamos fazer diferença na vida de muita gente. Magro, vamos partir para... e a conta que vai ser depositada já está lá no canal do Telegram, tá? Direto na conta da Zenilda, tem o número do Pix lá. Beleza? Magno, acabamos de chegar do cruzeiro, né? E a gente encontrou lá, acho que quase todo dia, se não foi todo dia. Como é que... Todo dia, né? E tomamos café junto várias vezes, estava lá na live. Como que você usa o jogo das promoções para poder crescer na Herbalife? Vamos lá, Wellington. Eu e o Urso juntos, a gente sempre tem a filosofia o seguinte: quando lança uma promoção, indiferente do prêmio físico, a gente já compra aquilo pelo coração. E, obviamente, quando a gente vai para um navio cruzeiro, vai para as férias da Herbalife, a gente está indo agora para o Style, agora na Colômbia, e isso é uma promoção a mais para as pessoas do mercado tradicional. E eu uso isso muito de uma forma saudável para mostrar para as pessoas que todos nós temos condições de nos qualificarmos. E quando a gente tem esses resultados de prêmios, de viagens, isso é uma satisfação, é um reconhecimento. E hoje, por muito pouco que a pessoa às vezes fala assim, eu não estou nem aí para reconhecimento, para esse tipo de coisa, mas as pessoas gostam de ser reconhecidas. Quando chega uma joia, como chegou agora, várias joias para a Ursa, pulseiras para mim, no navio, aquele momento ali, tudo pago pela Herbalife, isso é uma coisa assim, acreditável. E eu promovo muito isso, eu mostro para as pessoas, eu sempre coloco os cartazes das férias dentro do nosso espaço e tento, o máximo possível, trazer as pessoas do nosso time para que a gente qualifique. Como no navio a gente tinha pessoas do nosso time com a gente. E isso é muito satisfatório para a gente, além da gente se qualificar, ter pessoas do nosso time no navio. A Alessandra, por exemplo, ela foi a primeira vez, o Tom ficou maravilhado, que é o marido dela, e ele levou as 2 filhas dele. Então, assim, são as coisas que ele me falou sobre isso, é um impulso para que nas próximas férias eu leve mais pessoas, porque as coisas que o marido da Alessandra falou comigo foram coisas maravilhosas sobre a viagem do navio cruzeiro. Galera, a gente tem que entender uma coisa. A Herbalife, anota isso que eu vou te falar agora. Às vezes você nunca parou para pensar nisso, mas eu queria que você pensasse. A Herbalife só lança promoções para a gente mudar de nível. Não tem outro objetivo, anota isso aí. Eu sei que nós vamos produzir mais, nós vamos vender mais, ela vai ganhar mais dinheiro, mas todo objetivo da promoção é fazer com que a gente mude de nível. Então, quando a Herbalife lançar uma promoção, e o Magno foi muito feliz agora quando ele falou, não importa o prêmio, galera, não importa o prêmio é o menos importante de tudo. O mais importante é o que vai resultar você ter qualificado para aquela promoção. Ou aumenta o cheque, ou aumenta a organização, alguma coisa aumenta, tá? Você cresce no negócio. Então, use as promoções para mudar de nível na Herbalife. Magno, vamos lá. A gente vai falar muito de Premier League, mas eu quero pegar de 7h30 para frente para a gente falar de Premier League. Me diga uma coisa, quando você gera contato com alguém,
E aí a pessoa entra lá. Galerinha, vamos meter o dedo no aviãozinho para a gente bater 200 pessoas ao vivo aqui nessa live hoje. Eu sei que passam pela live 250, 300, 350, 400 pessoas passam pela live, entra e sai. Mas vamos colocar aqui 200 aqui ao vivo no mesmo tempo? Manda o dedo no aviãozinho agora, manda aí para 30 pessoas, que eu tenho certeza que vai ser muito conteúdo hoje. Vai ser o Magno vai trazer para a gente aqui. Em 15 dias, galera, ele qualificou para a Premier League. E eu tenho certeza que nós podemos sair daqui com esse mesmo pensamento, beleza? Vamos lá. Quando você gera contato com alguém e a pessoa entra lá no seu espaço, que tipo de apresentação que você faz? É mais voltada para produto? É mais voltada para negócio? É para tudo? Como é que você faz? Bom, lá, vamos lá, Edson. Quando a pessoa entra dentro da minha loja, a Ursa sempre me busca no escritório. Eu estou sempre no escritório cutucando alguém. Sempre. A Ursa me busca, ó, chegou gente nova. Ó, às vezes está sentado lá fora e tal. O primeiro ponto que eu faço é me apresentar e mostrar como é o nosso negócio ali. O que nós ofertamos ali? Comida de qualidade. O Marquinho, sempre, quando o Marquinho deu nos treinamentos aqui, falou lá no final de semana de liderança sobre o rótulo do shake, e era pequenininho e tal, o que eu fiz? Eu ampliei aquilo ali, botei num cartaz. Então, todas as vezes que a pessoa entra no meu espaço, eu falo das comidas saudáveis e mostro para ela o que ela está comendo, através de um cartaz plastificado com letras maiores para ela ver o que ela está jogando para dentro. Eu falo das bebidas termogênicas, eu fiz um cartaz grande do hype, com cada item que vai dentro do hype, bem grande, e mostro para a pessoa qual o benefício ela usar um hype. Então ali eu crio um relacionamento, eu mostro para a pessoa uma vontade dela experimentar o produto. E naquele bate-papo, ali eu fico 5 minutos, 10 minutos com a pessoa nova. Obviamente, eu falo através de perguntas. Eu uso muito perguntas. Muito, mas muito. Perguntando se a pessoa, como é que é a alimentação dela, se ela está satisfeita e tal. E aí eu falo do projeto, de uma alimentação saudável e falo de uma máquina de biopedanciometria. E, olha, essa medição ela é gratuita, bem suave, sem ser agressivo, porque a pessoa está ali na minha frente, se ela vai tomar um shake, ou comer uma panqueca, ou tomar um hype drink, ela vai ficar ali 10, 15 minutos na minha frente. Então, através de perguntas, eu vou entrando com conversas até eu levá-la para fazer uma autoavaliação na máquina de biopedanciometria. Oferto os 4 dias e, posteriormente, faço o acompanhamento. Esse é meu básico, porque o meu recrutamento ele vem a partir da primeira venda que eu faço. A primeira venda que eu faço para a pessoa, eu faço de preço fechado e ali imediatamente, essa aqui, Edson, que eu faço, ela é uma dica maravilhosa, que às vezes eu falo isso às vezes com o pessoal do nosso time, pessoas que vão, Magrão, mas você recruta muito porque você já faz aí um dinheiro diferenciado, já é milionário. Nada a ver, Edson. Imagina bem, Edson, acabei de fazer uma venda para você de um shake, um Nutreve e um chá. Pequeno, não vou nem falar do grande. Que dá lá, vamos botar R$ 500 para arredondar. Eu mostro para a pessoa o seguinte, ó, tá vendo essa venda de R$ 500 que eu fiz para você? Eu tenho 50%. Eu ganhei. Fala para o cliente isso. Na hora que eu acabei de fechar a venda dele, né? Na hora eu terminei de fazer a venda. Aí eu falo com ele o seguinte, ó, tá vendo essa venda que eu fiz para você? Eu criei essa habilidade para falar. Às vezes a pessoa fica meio assim, constrangida. Essa semana eu falei muito com um consultor meu, que ele está indo no espaço. Ele foi no espaço, ele está fazendo a apresentação. Eu falei, me mostra os fechamentos. Aí eu faço, ó, Elton, ó, tá vendo essa venda aqui que eu fiz para você? Eu tenho 50%. Eu ganhei aqui R$ 250. No seu meio de relacionamento, uma irmã, um pai, uma mãe, um tio, um namorado, esposa, amigo, alguém lá da sua igreja,
que gostaria de fazer uma renda extra comigo, se fizer 5 vendas dessa, vai colocar 1.250 a mais. 5 vendas dessa. Se fizer 10, vai ser 2.500. Com uma venda, se comprar um shake, eu falo, ó, imagina bem, um shake. Eu ganhei aqui mais de 100 reais. Se eu fizer 10 vendas de shake, eu vou ganhar mais de 1.000 reais. Você conhece alguém que tem interesse em fazer uma renda dessa comigo? Ô, Elton, é absurdo como que aumenta o nível de interesse das pessoas. Porque não precisa de ter cheque, ser presidente para recrutar. Sim. Eu sempre falo isso com o nosso time. De maneira alguma, tem que ser presidente, tem que ser milionário, tem que ser get, tem que estar fazendo aí 5, 10, 15, igual tem equipes mundiais fazendo 10, 15, 20 mil reais, 30 mil reais com vendas. Fala da primeira venda que fez para a pessoa, você imagina bem, você entende que é simples fazer uma venda dessa que eu fiz para você, para cuidar da sua saúde, da sua longevidade. Seu meio tem alguém que está com necessidade disso? Ah, nossa, tem muito. Ó, se você tiver interesse ou conhecer alguém, a gente pode fazer essa parceria. E aí é simples. Ok, então, a primeira coisa, vem lá, vai no espaço, faz a avaliação, promove 4 dias. Na hora que faz a venda, depois dos 4 dias, você já promove sobre a oportunidade de negócio para alguém que pode interessar. 100%. 100%. Ok. Beleza. Me diga uma coisa. Depois que a pessoa... Aí, na hora que ela toma a decisão, você já cadastra ela e já fala de compra de produto ou só cadastra a primeira coisa? Cadastro e já falo imediatamente. Por quê? Como a gente está nessa pegada aí dos 250 pontos, que é no mínimo, isso aí veio de clientes que já eram consultores antigos, que estava parado, supervisor que tinha perdido cadastro, eu comecei a cutucar a gente. Mas, por exemplo, eu sempre cadastro a pessoa e eu sempre, dentro do meu kit físico, agora acho que até mudou um pouco agora, vai os convites do STS. No Brasil inteiro. Vai os convites do STS. Até então, o meu kit cadastro físico sempre foi os convites do STS. Então, eu sempre falei com a pessoa, para ela ter um resultado, ela tinha que fazer assim, para ela ter os 25% no mínimo. Aí mostro ali os 25, 35, 40, eu mostro direto. Quando eu cadastro a pessoa, eu mostro tudo. 25, 35, 42, 50. Para você ter 25, você tem 2 opções. Ou você fecha 250 pontos, que vai dar lá em torno de R$ 1.700, divide 3 vezes no cartão. Eu vou fazer uma apresentação ou 2 ou 3 com você, você vai colocar aí 500. Porque se fizer 250 pontos, com 25%, dá em torno de 500 a 600 reais de lucro. Certo. Ou então, o seu kit, ele é ativado num congresso que vai acontecer dia tal, nosso agora é dia 19, para que você possa ativar seu cadastro e começar a obter o benefício dos 25%. Ou ela compra 250, ou ela vai ser beneficiada no STS. Então, é a forma que eu, Magrão, faço. Entendeu? Galera, deixa eu dizer para vocês. A Herbalife lançou agora, esse mês de maio, uma promoção chamada Let's Hype. E muita gente não entendeu como é que você pode conectar a Let's Hype, a promoção Let's Hype com a promoção Premier League. A partir daqui para frente na nossa live, a gente vai focar na promoção Premier League. Mas eu queria que você entendesse essa conexão aqui. Só para você ter ideia, é o seguinte. Quando você cadastra um novo distribuidor, anota aí as opções, tá? Cadastrar um novo distribuidor, né? Reativar um novo distribuidor, converter um cliente prêmio para distribuidor. Essas 3 opções. Cadastrar um novo, reativar um ou transformar um cliente prêmio em distribuidor. Na hora que acontece isso, a base deles, galera, é 0. A base é 0. Então, ou seja, se essa pessoa acumular 500 pontos em 2 meses, maio e junho, aconteceu 2 coisas aí. Primeiro, a pessoa ganha a promoção, o patrocinador ganha a promoção nível 1 do Let's Hype. E a segunda coisa que acontece é que já conta como um distribuidor dos 250 pontos do Premier League. Então, a primeira coisa é isso. Outra coisa, se você cadastra um novo, reativa alguém, transforma alguém, e o cara faz 1.000 pontos,
já acontece duas coisas. Ganha a promoção do nível 2 e, além de tudo, já é bem dizer meio supervisor para completar os dois da Premier League. Então, deixa eu entender, porque eu quero que você entenda. Muita gente está pensando que a promoção Let's Hype é uma promoção de incremento de volume, mas na verdade não é incremento de volume. Na verdade, é uma promoção de recrutamento. A gente tem que usar isso como recrutamento. Muita gente não entendeu a promoção, mas eu vou dar um exemplo que, inclusive, o Magno um dia desse me perguntou. Funciona o seguinte: vamos imaginar que. Esse aqui eu dei exemplo do zerado, tá? Para quem é novinho. Mas para quem é velho de Herbalife aqui, tem uma galerinha que tem mais tempo, funciona da seguinte forma. Vamos imaginar que no mês de março você fez 500 pontos. No mês de abril também você fez 500 pontos, tá bom? Eu estou falando, esses pontos seus são PPV seu, mais de cliente prêmio. Mas foi 500 em março, 500 em abril. Ou seja, você fez um total em 2 meses de 1.000 pontos. O que você precisa fazer agora, em maio e junho, é um total de 1.500. Pode ser que seja 1.200 num mês e 300 no outro, 150 num mês e 1.350 no outro, mas o importante é você agregar 500 pontos a mais. Então, use essa promoção Let's Hype como uma conexão, como um apoio para a promoção Premier League, beleza? Então, eu espero que tenha ajudado aí para quem não entendeu ainda. Magno, vamos falar de promoção Premier League. Galerinha, mete o dedo no aviãozinho aí, que a gente vai ter muito conteúdo agora. Daqui até o final da live agora, nós vamos falar 100% sobre Premier League. Deixa eu fazer um outro convite de uma vez, já que nós vamos falar sobre Premier League. Galera, uma das coisas para qualificar para a Premier League é fazer 10 distribuidores de 250 pontos. Então, deixa eu fazer um convite para vocês. Já está lá no canal do Telegram, hoje, 20 horas, eu vou estar fazendo uma apresentação de negócio, uma apresentação mais inovada, com a nova metodologia, voltada para o recrutamento, de conscientização das pessoas, para as pessoas tomarem a decisão. Então, 20 horas hoje, lá no Zoom, já está no canal do Telegram. Então, assiste lá no canal do Telegram. Assiste não, pega o link no canal do Telegram, divulga isso aí para parente, amigo, participante do Espaço Vida Saudável, para todo mundo e coloca a gente lá no Zoom hoje, que vai ser uma apresentação de meia hora, mas vai ser muito, muito show. Você vai entender que como é que você pode aprender, inclusive, a fazer esse tipo de apresentação depois. Magno, vamos falar de Premier League? A gente fala com detalhes para mim, já que você tomou a decisão no Cruzeiro e construiu essa história toda aí, bem dizer, em 15 dias. De onde vieram esses 10 distribuidores, com no mínimo 2.250 pontos? De onde vieram os 2 supervisores? Fala para mim. Bom, vamos lá, Wellington. Antes de eu dar detalhes, que é muito importante que se conectar com pessoas diferentes para se tornar diferente. Para te falar a verdade, eu e o Ursa sempre compramos muitas promoções, mas a Premier League, para te falar a verdade, o dia está tão focado que eu falei assim, cara, vou fazer isso até, acho que tem uma data aí para frente. Só que como conectar com pessoas diferentes para se tornar diferente? No navio, encontro com quem? Com os meus amigos, você falando sobre isso, o Márcio Viana, que a gente encontrou lá antes de entrar para o navio, falando sobre isso, o Ale, e aí outro vem e fala e tal. Cara, eu me conectei com pessoas diferentes, e aí eu falei, cara, eu vou buscar essa qualificação. E dentro do negócio, que eu aprendi até pouco tempo na live aqui, que você falou uma frase, quando você muda a forma de ver as coisas mudam de forma. Eu mudei a forma de ver a promoção do Premier League em termos de recrutamento. Eu estava vendo aquilo como uma promoção. E eu entendi que eu mudei a forma de ver em termos de recrutamento. Então, isso aí mexeu comigo. E no navio, eu comecei a cutucar. Foi por volta nós entramos no navio, acho que foi dia 15 ou 16, não lembro direito aqui. E a partir do primeiro dia, curti bastante. Dessa vez, as minhas meninas com um bebê pequeno, nenhuma delas foram. E eu fiquei muito agarrado com a Úrsula. E a Úrsula estava muitas vezes com a Helena Klein, e o tempo que ela estava com a Helena Klein, eu comecei a cutucar pessoas de dentro do navio. E eu fiz cutuquei para fazer 250, fez 1.000, e
e por crível que pareça, Como que essa você que eu... cutucou alguém para fazer 250 e fez 1000? Como é Porque que você falou para é a o pessoa? seguinte, ó. Porque, por exemplo, eu tenho, o Hélio, meus cadernos estão no escritório lá em cima, que eu estou aqui na parte de baixo da casa. Eu tenho meus cadernos de contato, meus cadernos de todos os consultores físicos que eu tenho. Eu gosto de ver papel. E eu tenho isso na lista minha do Telegram também, para eu nunca perder isso, porque às vezes eu perco esse caderno e tudo mais. E eu puxei minha lista do Telegram lá e comecei. Aí comecei a chamar as pessoas que eram consultores, que já foram, que tinham cadastro e que estavam, às vezes, adormecidos, às vezes usando produto assim, indo lá no espaço, buscando um produto, às vezes me pediam um produto e tal, porque como a gente tem uma venda boa, e aí eu comecei a chamar essas pessoas para fazer 250 pontos. E inclusive, Wellington, tem alguns detalhes que a gente tem que ficar muito atento na promoção, porque tem alguns cadastros que não valem. Essa menina, por exemplo, que eu fiz 1000 pontos com ela, eu comecei a ticar. Eu ofertei para ela 250, falei dos 42. Ela tinha acabado de se desligar do trabalho dela, 20 anos, e ela, ela fez 1000 pontos, só que ela não valeu. Porque eu reativei o cadastro dela, só que, segundo a Herbalife, o cadastro dela ele estava adormecido, que eu não entendi o que é isso, adormecido. Mas tudo bem, falei, vamos para o próximo. E aí veio uma menina que muitos anos já foi supervisora atrás, eu mandei mensagem para ela, nossa, Magno, você foi bênção de Deus na minha vida, porque eu estou precisando de perder peso, eu falei com ela dos 250 pontos, fechou 250 pontos lá no navio. Aí veio um ex-equipe mundial meu, que tem uma banca de revista, eu chamei ele também fechou 250 pontos. E eu comecei a chamar as pessoas antigas lá no navio. E teve alguns, Wellington, que quando é cliente premium, mas já foi consultor, não vale. Então eu e o Urso tivemos que fazer 14 para valer 10. Porque essa menina, segundo a Herbalife, o cadastro estava adormecido, que não era vencido, era adormecido. E 3 que eram cliente premium, que já tinha sido consultor antigamente. Eu voltei, ofertei os 250 pontos, falei para a gente fazer uma apresentação, que com esses 250 pontos, se ela me permitisse, eu ia na casa dela, faria lá, que eles sabem que eram da época que a gente fez muita festa shake, que eu faria lá e praticamente os produtos dela iam sair gratuito. Aí esses também não valem. Quem já foi consultor e transformou em cliente premium e voltou para consultor, esse também não vale. E aí, mas eu continuei. Aí cheguei do navio e continuei. E aí fazendo a apresentação no presencial também. Todos que eu fazia no presencial, eu ofertava 1000, 500 e o mínimo era 250. Ofertava 1000, 500 e o mínimo era 250. Aí fecha mais um e apresentação. E Elton, eu foquei assim, ó. Teve dia de eu fechar 3, 4. Muito Quando maluco. alguém... Você tem um pedido pronto já de 1000, de 500 e 250? Não, de 500 e de 1000 a gente tem pronto. Eu não vou saber te falar aqui. Sim. Mas de 250, o que eu oferto de 250 para as pessoas, Wesley? 4 shakes, 4 Nutrep, 4 chá de 50, 2 NRG pequeno. Dá 260 pontos. Esse aqui em Minas, ele dá em torno de 530 a 540 reais de lucro para a pessoa para vender. Se for com 25, se for com 35, aumenta o lucro. Se for com 42, aumenta muito mais. Se for com 50, muito mais. 4 shake, 4 Nutrev, 4 chá de 50 e 2 NG. É a minha oferta de 260 pontos. Ok. Galera, 170 pessoas na live, 7h42. A gente vai focar nossa live agora em Premier League. O que o Magno está fazendo com essas pessoas e qual que é o plano que ele tem para transformar essas pessoas agora em supervisores, tá? Os 10 qualificados dele aí. Então, mete o dedo no aviãozinho aí, galera. 7h42. Manda logo para 20 pessoas
para a gente ter 200 pessoas ao vivo aqui na live. Eu acho que é um assunto muito importante, é um assunto que, se a gente usar a Premier League, anota aí, não é o prêmio da Premier League, isso é o menos importante de tudo. O mais importante de tudo é você ter 10 pessoas para você construir um negócio. Imagina você ter 10 linhas, essas 10 pessoas se qualificarem a supervisores até o final do ano e você terminar esse ano. Oi, Úrsula! Parabéns, Úrsula! Feliz aniversário! Querido. Obrigado, Que Deus te abençoe querido. grandemente, viu? Obrigado, querido. Úrsula, o melhor presente da sua vida é o seu marido, sabia? É, né? Concordo. Aproveita ele bastante aí, tá bom? Tá bom, querido. Obrigado. Fica com Deus, parabéns. Com Deus, obrigado. Galera, o que é importante a gente entender isso aqui. Não adianta fazer pessoas de 250 pontos por fazer também. Anota isso aí. O importante é você transformar isso em negócio. Não adianta nada. Ah, tá bom, qualifiquei para a Premier League, mas tá bom, tô perdido aí. Essas pessoas não derem nada. Então, ou seja, Magno, das pessoas de 250 pontos, tem alguém novo do zero? Tem, com certeza. Me conte a história das pessoas novas do zero. Vou te falar sobre uma menina que é nova. Ela já frequentava o espaço foi uma das últimas que eu fechei lá. Ela já frequentava o espaço e eu ofertei para ela o cadastro e os 250 pontos, só que eu falei com ela sobre renda extra. Falei, olha, você é uma pessoa dinâmica, isso não bate papo ali no escritório, não é você chegar e dar uma facada na pessoa. É um relacionamento que a gente cria, porque eu aprendi com o Marco Conselho, tá? Que é muito mais importante você fazer pergunta e ouvir e deixar a pessoa falar das insatisfações dela. Quando a pessoa fala das insatisfações, você vai entrando nas insatisfações, e eu ofertei para ela 1.000 pontos. E dessa oferta de 1.000 pontos, ela fechou 260 pontos. 260 pontos porque ela já usava os produtos no espaço, e a partir desse momento, quando eu ofertei para ela que eu poderia ir na casa dela, fazer uma apresentação, e que eu colocaria lá 500, 600 reais de renda extra, ou os produtos dela sair gratuito, porque às vezes a pessoa não está nem pensando em negócio, mas quando você fala em um produto sair gratuito, aí a pessoa tem interesse. E o X da questão é que esses 250 pontos, para eles se transformar em negócio, eles são primeiras linhas, porque o Premier League é primeiras linhas. Sim. Então, isso tem que ser concretizado através de buscar indicações. Porque através da indicação, buscar a profundidade dessas pessoas, olha, quem você conhece que a gente poderia estar falando, aí que eu não falo, às vezes até, porque a pessoa nem ganhou dinheiro ainda. Fala só, quem você conhece no seu meio de relacionamento, que poderia ter interesse em melhorar a longevidade? O Elton tem falado muito de longevidade, de saúde, porque eu tenho alguns exemplos dentro da minha casa, e eu conto esses exemplos das minhas irmãs e do meu irmão. E eu falo muito sobre longevidade, qualidade de vida. Aí a pessoa me dá uma indicação, me dá outra. Por exemplo, dentro desse contexto aí de buscar linhas, dentro desses 250 pontos, eu tenho acho que uma ou duas pessoas que eu já tenho ali segunda linha e terceira linha. Por quê? Buscar as indicações dos 250 pontos para transformar no negócio, porque às vezes não é nem a pessoa o seu primeira linha. E aí, quando você busca as indicações, aí as coisas começam a acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui de uma outra linha que fechou supervisão, esse ano também. Ela é um apóstolo, que é o meu pastor lá da minha igreja. Eu tenho 6 segundas linhas, tudo primeiras linhas dele. Eu tenho 3 ou 4 terceira linha minha, segunda linha dele. E dentro da linha dele, uma pastora acabou de abrir um espaço maravilhoso em Montes Claros, maravilhoso. Eu estou na bica de mais uma ou duas pessoas do grupo dele abrir espaço. Então, uma em Ribeirão das Neves, outra aqui num bairro aqui perto aqui de casa. Então, quer dizer, por causa de quê? Da profundidade.
ele veio de 4 dias que eu busquei profundidade, busquei relacionamento, porque a profundidade é que vai te trazer um negócio maior, um negócio diferenciado. Se ficar só nos 250 pontos ali, já está bom, porque a pessoa vai usar 250 pontos. Se a pessoa acompanhar, ela vai continuar comprando, porque ela pode ali, se ela tiver a possibilidade de fazer mais 250 entre esse mês e o mês que vem, ela pula para 35. Então, mas para negócio, tem que buscar indicação. Galera, aproveitar que o Magno falou disso, vamos fazer uma coisa seguinte. Vamos pegar, hoje eu vou fazer essa HOM, apresentação de negócio, vai chamar O Poder do Network, tá? Hoje, 20 horas, já está lá no Telegram. Vamos fazer a apresentação hoje. Amanhã eu vou colocar uma apresentação gravada minha lá no canal do Telegram, tá? E na quinta-feira a gente vai fazer uma live ensinando as pessoas a venderem 500 pontos, venderem primeiro 250 pontos, vender 500 pontos e como fazer uma supervisão em linha usando 2K. Então a live de quinta-feira vai ser esse tema aí. Como alguém que você cadastrou hoje ou cadastrou amanhã pode fazer, como ele vende os primeiros 250 pontos dele, como ele vende 500 pontos e como essa pessoa faz a supervisão em linha. Magno, você falou aí agora de A, B, C, que estão abrindo espaço Vida Saudável. Como que essas lives têm ajudado a galera sua a abrir espaço? Ô Wellington, é um negócio, no meu entendimento, é o maior núcleo para abertura de espaços, chama-se Live Café com o Presidente. Eu tenho espaço no Rio de Janeiro, que abriu por causa da live do Café com o Presidente, que é da Ana Medeiros, provavelmente já está na sala. Eu tenho um espaço num bairro aqui, Castelo, em Belo Horizonte, da Rose, que abriu por causa das lives. Eu tenho um espaço da Marlene, que acabou de abrir agora, dentro de uma loja de acessórios dela. Eu, inclusive, te mandei o vídeo, que abriu por causa das lives Café do Presidente. Eu tenho esse Montes Claro, que o primeiro dia que eu fui lá, eu já conectei ela com as lives Café com o Presidente, acabou de abrir um espaço. Eu tenho outro que agora está no forno, que é em Ribeirão das Neves, que é da Cláudia, que é uma terceira linha minha, segunda linha, quarta linha minha, terceira linha do apóstolo Ailton, que é em Ribeirão das Neves. Ela vai transformar o açaí dela para um espaço de vida saudável. E fora os outros que eu estou mentalizando para que a gente possa abrir mais lojas. Galera, o que é importante a gente entender é o seguinte, tá? A ideia inicial dessas lives, a princípio, foi pegar o distribuidor da Herbalife, não só da Herbalife, mas todo mundo estava fragilizado, né, em função da pandemia, e manter as pessoas. Só que tomou uma proporção tão grande que virou, na verdade, um treinamento diário. E às vezes a gente precisa usar mais isso aí, tá? Para divulgar. Às vezes tem um downline que está numa cidade pequenininha, que não tem sistema, lá não tem reunião, não tem nada, fica longe para ele ir, e ele pode usar isso aqui como uma formação diária. Essa live não é live de informação, mas são lives de formação. A gente precisa entender o poder que isso tem. A gente pode chegar em qualquer lugar. Eu vi aqui no comecinho gente de Portugal aí tá conectada aqui na live. Já aproveita, 170 pessoas na live. Escreve aqui de qual cidade que você está agora nesse momento. Você está assistindo a live de qual cidade? Escreve para mim aí. Antes de eu fazer a última pergunta para o Magno, galera, amanhã é a live nossa, aquela live especial de quarta-feira, né? E amanhã nós vamos ter uma pessoa que ela já teve aqui em janeiro, né? Psicóloga, doutora Janaína Rodrigues. Amanhã nós vamos falar sobre inteligência emocional. Como é que a gente pode usar a inteligência emocional para a gente poder ter um futuro totalmente diferente em todas as áreas da nossa vida? Profissionalmente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, em todas as áreas. Então, deixa eu dizer para você, se você tem alguém que você conhece que está precisando usar a inteligência emocional, sair de onde está e ir para o lugar onde quer chegar, você precisa estar na live amanhã, vai ser uma live muito abençoada. Magno, vamos lá. Vamos partir para cima aqui. Me diga uma coisa, depois da Premier League, Eric Worre chegando, extravaganza unificada com mais de 15 mil pessoas agora em Bogotá. Como é que você vê os próximos anos do negócio Herbalife?
Beleza, Wellington. Antes de eu falar sobre isso, eu vou colocar aqui um adendo sobre as lives, que eu tenho certeza absoluta. A preparação determina o nível do seu destino. As pessoas que estão sem aptidão, sem ânimo para se preparar, o destino delas também estão traçados, estão determinados. Então vamos lá. Como eu vejo, Wellington, eu vejo de uma certeza muito grande sobre os próximos 5 anos da Herbalife. Obviamente que em 2023 a gente começou a plantação. 2022 a gente tomou aquele baque ali, 2020, a gente estava zonzo ainda, 2021, 2022 a gente começou a reabilitar, 2023 a gente começou a plantar. E aí, os royalties, obviamente, se melhora para um, está melhorando para todo mundo no Brasil. Sim. E agora com a vinda do Eric, cara, por exemplo, os treinamentos do Eric, todos os momentos, eu estou aqui, a gente está em base de construção aqui na nossa casa aqui de reforma. Ontem à noite aqui, eu e a Ursa fazendo faxina aqui e a gente ouvindo o Eric. Então, cada live, cada treinamento que a gente escuta é uma certeza. Domingo eu estava escutando o primeiro treinamento dele. Eu botei lá no grupo nosso, eu falei assim, olha, só os primeiros minutos da live já valeu. Porque a confiança, a grandeza dessa empresa, o que vai nos acontecer. Saiu, por exemplo, resultados que antes de cada 10 shakes que vendia, 7 era da Herbalife, agora é 8,5. É um negócio maluco a proporção que esse negócio da Herbalife está tomando. E o número de pessoas que estão voltando para o negócio e o número de pessoas que estão nos procurando para ter um estilo de vida mais saudável. Então, é grandeza, é fortaleza, é uma confiança que eu tenho como de uma certeza tão grande como se eu vou falecer um dia, quando eu vou partir para um mundo melhor um dia. Que é a certeza que eu tenho. Eu tenho certeza do meu PIN de presidente, porque eu visualizo eu recebendo, eu visualizo o que vai acontecer na minha vida, a árvore que eu vou me tornar para doar muita sombra e muitos frutos para muitas pessoas. É a grandeza, a certeza de tudo isso que eu tenho dentro desse negócio Herbalife. Porque eu falo com as minhas meninas, eu falo com a minha esposa, eu falo com as pessoas que estão do meu lado. Galera, aproveitando o que o Magno falou, muita gente, de novo, eu já falei isso mais cedo no início da live, na hora da frase do dia, muita gente fica esperando o momento perfeito. Não existe momento perfeito. Não importa a cidade que você mora, eu vi aí as pessoas escrevendo a cidade. Tem gente que nem escreveu a cidade, sabia? Tem gente que está aqui que nem escreveu de qual cidade ele é. Se não consegue escrever de qual cidade é, imagina vem chegar presidente da Herbalife. Ai, ai. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Não importa a cidade, você pode começar aí na sua cidade. Hoje, com a internet, galera, você chega em qualquer lugar do mundo. Não tem fronteira mais para a gente fazer esse negócio. Nós estamos em 90 países, mais de 90 países. 95 países. Em cada país desse tem muita cidade e a gente pode desenvolver esse negócio em tudo, em quanto é lugar. Então, deixa eu dizer para você. Eu quero que você saia daqui com essa visão, com essa crença. Para as pessoas que estão querendo saber do Eric Work, entra lá na plataforma da Herbalife, no Visuworks, vai ter a primeira bandeirinha lá, onde você fala que estou dentro da promoção do Premier League. Quando você clica lá, vai aparecer todos os vídeos gravados, viu, Daniel? Tem lá todos os vídeos gravados já lá, todas as conferências que ele fez. Beleza? Então, galera, é sério, vamos partir para cima. Esquece do passado, a gente não consegue mexer no passado. Eu estou vivendo um momento difícil agora. Esquece do momento difícil. O importante é daqui para frente. Como que você vê? Você não pode estar vivendo agora pela vista. Pela vista é o que está acontecendo agora, a sua realidade. Eu quero que você viva pela visão. Onde é que você pode chegar? Se eu cheguei ao nível de presidente, se o Magno chegou ao nível de milionário, qualquer pessoa pode chegar em qualquer nível que quiser. Magno, obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente. Aproveita aí o dia do aniversário da Úrsula. Comemorem bastante, que vocês merecem. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado, viu?
Gratidão, amigo. Que Deus abençoe. E nós estamos sempre aqui à disposição. Parceiraço você. Gratidão demais a você, sua família. Tudo que eu tenho necessidade, que eu tenho dúvida, eu te mando mensagem, mando para o Marco Aurélio. Vocês dois são realmente pessoas críveis e que tenho certeza absoluta que o Brasil inteiro é a Herbalife. O mundo Herbalife é muito grato a você por tudo que você faz pelo Brasil, com tantas lives como você todos os dias, 7 da manhã. Beleza, Obrigado, amigo? meu irmão. Encontramos em Bogotá, não é isso? Com certeza. Eu vou 3 dias antes. Por que tão pouco assim? Um abraço. Fiquem Com com Deus, Deus, galerinha. amigo. Tchau, tchau. Tchau.